É isso aí, gente. Hoje em dia, os quartos dos bebês e das crianças estão se afastando daquelas tradicionais cores em tons pastéis e aparecendo temas mais criativos. As tendências de decoração dos quartinhos estão sempre mudando, trazendo novas ideias para que os pais consigam transformar o ambiente em um verdadeiro mundo mágico para os seus filhos. A gente vê muito isso nas revistas, nas fotos, mas é possível você fazer na sua casa com bastante criatividade. E quem vai dar todas as dicas para a gente, mostrar várias possibilidades, é a arquiteta Yasmin Alcaraz. Vem para cá, Yasmin. Bom dia para você, tudo bem? Tudo bem. E aí, você, além de ser uma personal organizer, também faz muitos projetos e os quartinhos infantis. Sim, também sou arquiteta e eu amo fazer projeto de quarto infantil, porque é onde a gente pode soltar a criatividade mesmo, usar um monte de cor, um monte de referências coloridas, eu adoro. Ah, tem a sua cara mesmo, quartinho infantil, você é toda delicadinha. E Yasmin, não é mais então só o azulzinho para o menino, rosinha para a menina, né? Não, não mesmo. É legal assim que as mães cada vez mais têm chegado, eu falo mães, né, porque na maior parte das vezes são as mães que chegam pra gente para falar os sonhos que elas têm de como ter um quarto para o bebê, né? Então elas chegam já com algum tema, isso é muito legal. Então já fiz quarto com tema de astronauta, já fiz quarto com tema rockstar. Ai, então, que legal! É bem variado, assim, é muito E bom. você trouxe alguns dos seus projetos para inspirar as mamães aí de casa, os papais também, né? Vamos começar a ver as nossas referências para você comentando. Esse é que tema, por exemplo? Esse aqui foi o tal do quarto rockstar, que a mãe chegou pra mim e falou pra mim que queria um quarto preto e branco. Aí na hora eu congelei, falei, nossa, um quarto preto e branco para um bebê, será que vai dar certo? Mas aí, conforme eu fui desenvolvendo o projeto, eu fui colocando alguns elementos coloridos, né, pra dar uma mais vida, assim. Foi muito legal, sabe? Ficou Então, lindo. a gente conseguiu deixar um guarda-roupa dividido em branco e preto, que era um pedido dela. Ela queria um papel de parede que fosse bem marcante, então coloquei um xadrez, né, que era um estampadão, assim, né? E aí, nos quadros, eu coloquei quadros com desenhos infantis de personalidades do rock. Então, tem quadro ali com Jimi Hendrix, com... Que bonitinho! com E David Bowie. E eles crianças, né? Sim, daí isso a gente pode trabalhar também na roupa de cama, que daí é uma coisa que dá para ir mudando, né? Então, Esse é o mesmo quarto? é o mesmo quarto. Aí você colocou cor na poltrona? Na poltrona, na mesinha. Ela queria um letreiro em neon com o nome do filho dela, que daí a gente colocou no tom rosa, que normalmente não é um tom que as pessoas pensam para menino, né? Mas a gente vê que isso vai se quebrando com o tempo e ficou uma composição muito legal, né? Quantos anos tem o Davi? É Davi? É Diego. Diego, ó, eu tô enxergando Ele ainda Davi. não tinha nascido. Ah, Aqui então era para um bebezinho Era para um bebê. mesmo. Branco e preto para o bebezinho e ficou super leve, né? Ela me passou várias referências para eu entender o que ela queria e daí eu fui conseguindo compor as coisas de uma forma que eu julguei que fosse mais leve, né? Para um bebê num quarto preto e branco. E um quarto não tão grande, né, Não. Yasmin? Dá para trabalhar também no espaço pequeno. Sim, até tem alguns elementos que eu tenho que pensar, né, quando é um quarto de bebê, para ir acompanhando essa criança ao longo dos anos. Então, por exemplo, ali tem uma mesa, ela tá bem no cantinho aqui do guarda-roupa, né, que é uma mesa que ela tem todos uns frisos que a gente consegue soltar o tampo e ir encaixando ele para o tampo ir subindo conforme a criança for crescendo. Aí a gente consegue colocar uma outra cadeira, enfim. Gente, por isso eu sou apaixonada por arquitetura. Vocês têm soluções para tudo. Vamos ver o próximo aqui para a gente comentar mais. Esse provavelmente é para uma menina. Aqui, na verdade, é um quarto de brinquedos, não é um quarto para alguém dormir. Aí, o que a cliente quis é que fosse um quarto que tivesse vários elementos, né? Então, que fosse bem lúdico. Então, tem a casinha lá em cima, tem área para poder guardar brinquedos, tem escorregador, piscina de bolinha, parede de escalada, tem de tudo. Ficou maravilhoso isso. Eu gostei muito de ter feito esse projeto, foi bem legal assim para usar bem a imaginação. Igual aqui, como é para uma criança pequena, né? Na época a filha dela tinha 2 anos quando eu tinha feito o projeto, né? Agora ela já está um pouquinho maior. Eu fiz a mesinha adaptada ao tamanho dela, então não pode ser uma mesa alta porque quem vai usar é uma criança, né?
E ali é um rolo de papel, você puxa para a criança desenhar. Isso, aham. Gente, a criançada acho que queria morar nesse quarto, nunca Sim, vai sair, né? eu também, quando vi o ambiente pronto, falei, nossa, eu queria morar aqui. Ficou muito lindo, Yasmin. E esse é um sofá? Como é que chama? Aqui era uma coisa que a cliente queria também, era um sofá que fosse no chão, que daí as crianças pudessem brincar ali, né, sem ter o problema talvez de cair do sofá. Então, é um sofazão que foi mandado fazer, né, foi uma peça por encomenda e que ficou muito legal, assim, ao vivo, né, depois que ele foi feito, foi bem interessante, assim, pra brincadeira mesmo. Dá pra fazer o sabe? aniversário da criança dentro do quarto, Só né? querer. Vamos ver o próximo. Oh, e adoro esses nudes, assim. Normalmente, né, as pessoas têm mais facilidade de gostar dos tons mais neutros, né? E aqui, no caso, o que ela queria era um tom neutro, com a cor preferida da filha dela, que era azul. Então, aqui também é um quarto de menina, só que é azul, né? Então, eu trouxe essas referências pra gente ver essas mudanças mesmo. Aí, ficou super delicado, consegui usar o letreiro neon, consegui usar lustre, né, de cristal, assim, mais delicadinho. E as boiseries, que são essas molduras na parede que tem se usado muito, né? E que elas dão um tom mais delicado, assim. Como que é o nome? Boiserie. Boiserie, deve ser francês, né? Esse berço também é bem diferente. É um berço, no né? No caso, é uma cama. É uma cama. Porque a filha dela já tinha, eu acho que uns 2, 3 aninhos na época. Ah, tá. E aí ela queria uma cama que fosse no chão também. Então, a gente vê, assim, que tem essa mudança também do estilo de quartos, que a gente consegue identificar que alguns quartos as mães querem que as crianças tenham mais autonomia. Então a cama é no chão para ela conseguir entrar na cama sozinha, sair da cama sozinha, né? Tem alguns quartos no estilo montessoriano, né, que a gente conhece, que eles são assim para a criança ter essa autonomia mesmo. Então tudo é na altura do bebê ou da criança que está aprendendo a andar. Uns 2 aninhos, por ali. E depois dá para trocar, né? Dá. Quando a criança vai crescendo, dá para trocar a cama daí. Sim, dá sim. Esse é o mesmo quarto, né? Sim, que daí nesse mesmo quarto a gente tem uma área ali em frente, né? A cama, que daí tem quadros, tem peças decorativas e também tem vários gavetões que ela gostaria para guardar brinquedos também e coisas da filhinha dela. E ali eu achei legal que ela guardou, do dia que a filha dela nasceu, um jornal, a Folha de São Paulo, das notícias que tinha naquele dia. E ela emoldurou. E aí isso foi usado para decoração no quarto. Eu achei super Que ideia maravilhosa, criativa, gente. né? Olha, uma ideia barata e extremamente criativa, né? Sim. Vamos ver o próximo. Esse é um rosinha. Sim. Tem um verdinho também, né? Já tá mais coloridinho. Esse aqui é um quarto bem de menininha mesmo, né? Que daí aqui tem o berço, a criança ainda não tinha nascido, que daí eu usei rosa, só que daí eu tentei mesclar com verde também para deixar um ambiente mais fresco, assim, sabe? E lúdico, né? Você fez uma cerquinha Uma ali. cerquinha, ela é iluminada, né? Tem elementos de fazenda, né? Que tem os coelhinhos. Olha a pintura, que linda, Yasmin. Isso foi você que projetou também? Na verdade é uma ideia que eu dei, né? Não foi eu não projetei essa pintura, né? Eu coloquei essa imagem para eles conseguirem visualizar como poderia ficar com uma arte, né? Ou um papel de parede, um adesivo. Ah, tá, entendi. E se você... Olha, esse já tá mais coloridão. Eu ia até fazer uma pergunta, mas vamos comentar esse e depois a gente vê se tem algum mais neutro. O coloridão também vale? Sim, vai do gosto de cada um, né? No caso aqui, essa criança ela já era mais velha, ela tinha acho que uns 5, 6 anos na época desse quarto. Então, a criança já tinha uma opinião formada do que ela queria. Então, ela gostava de fadas, então a gente colocou um papel de parede de fadinhas. E aí, as cores, né, que eu coloquei no projeto também eram cores que ela gostava. Então, tentei fazer um quarto que esse daqui é para ela dormir, mas que também fosse lúdico. Então, ela não tinha irmã na época, mas tinha uma caminha ali embaixo. Agora ela tem irmã. Agora ela tem uma irmã. E
você ouve muito a opinião da criança quando você vai fazer o projeto? Quando ela já, lógico, né? Quando ela já tem a opinião formada? Assim, quando a criança ela já consegue conversar, já dá alguma opinião, eu gosto muito de conversar com ela, não só em projetos de arquitetura, mas também em organização, porque ela consegue dar a visão dela do que ela usa mais, do que ela mais gosta, e eu estou fazendo aquele ambiente para ela, né? Então tem que também satisfazer essa mini cliente. É, com certeza, porque ela vai, né, passar boa parte da vida dela ali no quarto, né? A mantinha com contraste da almofada, ficou maravilhoso isso, gente. Dá pra fazer super em casa. Essa escada é... Ai, é uma escadinha pra... Ai, que bonitinha, eu não tinha reparado. A escadinha, no caso desse quarto, ela é... Cada degrau é uma gaveta. Então, a gente tenta aproveitar ao máximo, porque hoje em dia, quem tem espaço sobrando, É verdade. E a personal organizer que mora dentro de você falando mais alto. Ficou bem legal, porque é uma ideia bacana, porque você deixar tudo arrumadinho. Ah, esse é você no quarto, esse é outro. Esse é o do astronauta. É um quartinho com temática de astronauta, né? Aí aqui a gente usou adesivos na parede, que tem assim um estilo aquarelado, mas também podia ser feito por algum artista, se a pessoa conhecesse alguém ou quisesse que alguém pintasse, né? Então tem vários tipos de intervenção que a gente pode fazer, desde as mais caras até as mais simples, né? Por exemplo, para quem já tem a cama, quer fazer essa cabeceira diferente aí, que dica que você dá? Porque ficou lindo esse amarelo, eu não sei que material que você usou. Aqui o que foi usado foi um couro sintético. A cabeceira é super fácil de mandar fazer, só procurar uma tapeçaria que você goste, né? Aqui eu fiz um desenho peça por peça, para a pessoa saber o tamanho, mas se ela não quiser fazer com esse padrão irregular, se ela quiser fazer todos do mesmo tamanho, fica mais simples. Aí a dica que eu dou eu acho muito legal usar em cor, sabe? No quarto infantil. Verdade. Então não tenha medo, assim, não coloca no quarto infantil um bege, uma coisa que não vai ter um destaque. Por mim, coloca um amarelão, sabe? E deu muito certo, não ficou aquela imagem cansativa, ficou bem tudo harmonioso, né? Eu acho que chama mais a atenção da criança, ela vai ficar mais encantada pelo próprio quarto, sabe? E se, assim, uma última pergunta, acho que dá tempo. Um quarto neutro, eu quero bege, eu quero azulzinho, eu quero rosinha. Para você quebrar um pouquinho isso, de repente uma cabeceira que você coloca uma cor? Pode ser uma cabeceira ou pode ser itens que você consegue mudar facilmente, como almofadas, roupa de cama, uma manta. Ou às vezes quer dar um detalhezinho de cor diferente, põe uma cadeira com uma cor colorida, sabe? Um quadro. Sempre dá para usar em cor em coisas mais simples. Não, dá para começar por aí, para quem tem medo. Maravilhoso, Yasmin. O bom é que de criança a gente pode inventar, soltar a imaginação. Obrigada, viu, pela sua presença hoje aqui. Adorei seus projetos. Obrigada, agradeço. Fico feliz que vocês gostaram e agradeço o convite. Obrigada, Yasmin. E esse foi o nosso quadro Moda de Casa.